Certo? Ó, então, vamos lá, continuando. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é escolher uma cena. Tá? 1, 2 ou 3. Depois que você... Esse aqui vai ser como lição de casa, tá? Então, depois que vocês escolherem a cena, vocês vão ter que fazer um breve relatinho, tá? Contando qual é a cena que vocês escolheram. Aí vocês vão produzir a história de vocês. Pelo menos quantas linhas? Ah, pelo menos umas 10 falas, vai. De todos os personagens. Certo? Então, vamos lá. Quem escolheu, por exemplo, a cena 1? Então, vai ter que usar o personagem que ele está falando aí e o cenário no quarto de Marcelo. Então, vocês podem colocar, por exemplo, um certo dia no local, né? Coloca o local que vocês escolheram, se é o quarto do Marcelo, se é a garagem da casa do Léo ou se é a escola de Matheus. Aconteceu as seguintes coisas, pontinhos. Aí vocês descrevem a história de vocês, sempre colocando o nome do personagem que está falando e a fala dele. E embaixo, o outro personagem e qual é a fala daquele outro personagem. Tá? No mesmo estilo das histórias que nós lemos, da Dorothy. Sempre colocando o nome de quem está falando primeiro, aí coloca um tracinho, que é o travessão, e coloca a fala do personagem. Certo? Vocês vão fazer o rascunho no caderno de vocês, vão ler, pede para algum adulto ler, ver se eles entendem o que vocês escreveram. Se o adulto falou que entendeu, aí vocês passam para o material de apoio e me manda por e-mail. Certo? Página 251. Alguma dúvida aqui na 250, pessoal? Não. Não. Tá bom. Saiba não. Você saiba, não? Que eu... Se você não sabe, quem vai saber? Questão 2. Ligue corretamente. As rúbricas, elas são escritos para serem encenados. É comum que eles sejam organizados com o nome das personagens à esquerda, seguindo de 2 pontos ou de alguma outra marcação. E à direita dessa marcação, a fala das personagens, ou elas indicam os estados de espírito ou ações para os personagens e onde ou quando se passam essas ações. Indica o estado de espírito e ações para os personagens e quando se passam essas ações. As rúbricas indicam o estado de espírito ou ações para as personagens e onde ou quando se passam essas ações. Tá? Que são aquelas partes vermelhas que estão escritas no texto lá. E os textos dramáticos são escritos para serem encenados. The Voice, que Brasil, que... 3. As rúbricas são anotações feitas pelo... Ator, quer dizer, autor. Ator. Autor. Autor é diferente de ator, falei para vocês. Pode apagar? Pode. Pode, Taqueda. No texto teatral, é comum que o texto seja dividido em tópicos, cenas, capítulos, livros ou parágrafos? Cenas.
Cenas. Cena. Eu gosto de cena. Aqui eu quero ver quem sabe. Ai, meu Quais Deus. pessoas trabalham na produção de uma peça teatral? Essa eu não sei. O principal, quem que tem? Como O que assim? escreve a peça? O autor da peça. Nossa, como é o nome daqui? Os autores, quem mais? A produção. A produção, quem mais? Vini, quem que faz a encenação, Vini? O autor escreve, a pessoa que interpreta, quem é? Ator. Os atores, que são os personagens, né, Gabi? Aí tem aqui também, ó, os cenógrafos, que faz toda a parte do cenário. E aí tem vários. Tem as pessoas da bilheteria, tem o pessoal do som, tem a pessoa da iluminação, tem várias pessoas que trabalham na produção da peça teatral. Viu, Pro, como a gente Mas soube os que mais aparecem, né, na verdade os únicos que aparecem são os atores. Mas tem tudo uma produção por trás. Professor, não é autores que tem o depois do A? Eu tenho os autores, que são as pessoas que escrevem os textos, e eu tenho os atores, que são as pessoas que interpretam. os atores. Se eu, por exemplo, quiser montar uma peça de teatro com vocês, eu vou ter que criar a história, então você é autora, e vocês vão ser os atores, que vocês vão interpretar a minha história. Certo. E quem vai ser a produção? A produção vai ser a gente que vai ter que elaborar. Então alguém não vai fazer a peça. Ou então eu posso dividir vocês, entendeu? Em 9 alunos, eu posso colocar 3 atores, um para ser da produção, o outro para ficar responsável pela iluminação. Pelo bilhete. Página 252. Eu seria o de fazer piada. Pronto. Você é um que ia ficar bem quieto. Baixo pra mim. Que, Vitória? Vou sair porque o áudio de todo mundo ficou baixo pra mim. Sai e entra de novo. Palavras terminadas em agem, oso, esa, izar e içar. Muitas vezes é bem difícil saber como escrevemos uma palavra, não é? Muitas vezes a gente fica com dúvida se a palavra é com 2 S, se é com S, se é com um Z, se é com R, se é com 2. Principalmente quando uma mesma letra pode ter mais de um som ou quando um mesmo som pode ser representado por mais de uma letra. Nesses casos, é comum que tenhamos dúvidas e que não saibamos muito bem qual das formas escolher para acertar a grafia. Existem no português, usado aqui no Brasil, muitas regras que nos ajudam a escrever corretamente. É importante estudá-las para que todas as pessoas escrevam uma palavra da mesma forma. Até porque, muitas vezes, a mudança de apenas uma letra já faz o termo ter outro significado. Observe alguns exemplos. Então, se eu escrever a palavra sessão com C cedilha, ela significa parte de algo. Se eu escrever sessão com 2 S, ela significa o tempo ou período de duração de algo. Parece Tá? sessão de cinema. Sabe? Sessão de cinema é o tempo ou período. Coser, costura. Coser, cozinhar.
Tudo quase mesmo, é coisinha. Passo, com C cedilha, significa palácio. Passo, com 2 S, troca dos pés, ou seja, caminhada. Quando eu caminho, eu dou meus passos com 2 S. Como você observou, a mudança de apenas uma letra pode alterar o significado da palavra. Por isso, sempre que você aprender uma nova regra de ortografia, tente treinar e fazer exercícios para se lembrar dela. Assim, você usará a escrita da melhor maneira e todos serão capazes de compreender com clareza o seu texto, seja ele um texto gramático ou não. Leia o texto seguinte, dando especial atenção às palavras em destaque. Entendendo o Mágico de Oz. A história de O Mágico de Oz é muito rica em significados. Sua beleza está em quantas coisas podem ser compreendidas com a observação das personagens. Nem é preciso pesquisar muito para ver como cada uma delas. Dorothy, o espantalho, o homem de lata e o leão medroso têm um jeito de ser diferente, que faz com que sejam todas únicas. Se observarmos nossa sociedade, veremos que cada pessoa também tem suas características, sejam elas qualidades ou defeitos. Tá? Então, como a gente já trabalhou isso antes, cada um tem as suas características, cada um tem as suas qualidades, todo mundo tem os seus defeitos. Tá? Não adianta você virar para mim, Pro, eu não tenho defeito, porque tenho. Todos nós temos defeitos, que nós sempre temos que procurar melhorar, tá? Apesar de diferentes, essas personagens precisam respeitar suas diferenças e otimizar a convivência, sem que ocorram conflitos que possam prejudicar a amizade delas. Afinal, todas elas irão juntas até a cidade de Esmeralda em busca do apoio de Oz. As características externas, a palha, a lata, a pelagem, a pele e a personalidade são aspectos que servem para individualizar cada personagem. Tá? Então, para dizer a característica que a pessoa tem. Assim como vocês, nós, eu, também temos as minhas características, vocês as características de vocês. Certo? Então, vocês observaram as palavras que estavam em destaque. Continuando o texto. O importante é que, seja no texto O Mágico de Oz, seja em nossa vida e em sociedade, os detalhes que especificam o jeito de ser de cada um não pode ser motivo para hostilizar o outro, nem para criar uma blindagem que nos isole do outro. Somos todos diferentes, mas precisamos ser capazes de conviver. Tá? Hostilizar, então a gente tirar sarro da outra pessoa pelo jeito que ela é. Tá? Então se a pessoa é gorda, magra, alta, baixa, negra, branca, nós somos todos iguais. Então nós temos que respeitar as diferenças de cada um. Tá? Eu tenho fui xingada na rua. Fazendo bullying da pessoa, assim, da pessoa feita. Mas a gente tem que evitar fazer. Nós temos que fazer a nossa parte, que infelizmente nem todo mundo faz. Um dia minha mãe foi xingada na rua por causa da cor do cabelo e da pele. Então vamos lá, ó. Observe as palavras que apareceram em destaque no texto anterior e descubra quais são as regras de ortografia às quais ela pertence. Então a regra é a seguinte: os substantivos formados de adjetivos são escritos com Z, pois a terminação esa é acrescentada aos adjetivos para formar esses substantivos. Beleza, ou seja, uma mistura de belo com esa, e tristeza, triste com esa. Então, eu tenho o adjetivo triste e o substantivo esa. E aí ele tem, na verdade, a letra Z.
pesquisar, otimizar, individualizar e hostilizar. As palavras terminadas em isar, isar, na verdade, são escritas com S, pois a palavra que deu origem a ela se escreve com S. Improvisar, ou seja, improviso, mais isar. Nas demais palavras, usa-se Z, valorizar, porque é valor mais isar. Centralizar, centro mais isar. O medroso. As terminações oso ou osa no feminino são usadas em adjetivos formados por substantivos. Esses adjetivos são escritos com S, ou seja, saboroso, que é o sabor mais oso, e o famoso, que é a fama mais osa. E pelagem ou blindagem. A regra de ortografia é: substantivos terminados em agem, igem e ugem são escritos com G, como, por exemplo, barragem, miragem e carruagem. Tá? Então, eu tenho que ver de onde essa palavra está derivando e aí utilizar a regrinha básica que ele está falando aqui. Certo? Sim. Coloca a data. Página 254. Você já aprendeu essa regra das palavras terminadas em agem, igem e ugem no grupo 7, quando estudou o uso de G ou J. Tá? Então, ele só está lembrando vocês aqui. Vimos que as palavras riqueza e pobreza são substantivos que se formam de adjetivos acrescentados de esa. Embora essas palavras sejam formadas com base na mesma regra, as semelhanças são apenas essas quando pensamos no sentido de cada uma delas. Leia sobre o contraste entre a pobreza e a riqueza no seguinte link. E aí vocês acessam esse link para ter essa informação. Primeira questão. Dorothy é muito corajosa. Essa palavra em destaque se escreve com S por quê? Por causa do J. Porque curar. A palavra corajosa, ela vem derivada do quê? Coragem. Coragem. Mais osa é igual a corajoso. Então, qual dessas alternativas está correta? A D de dado. Ou de dado. Dado. Ela é formada de um substantivo, né, que seria coragem, mais oso. Então, ficaria corajoso ou corajosa, que é o caso da Dorothy. Alternativa T. E a 2 eu praticamente já dei a resposta para vocês, né? A palavra corajosa vem de uma palavra que significa força diante de algum perigo. Qual é essa palavra? Coragem. Só tem a Vitória na aula hoje? Não. Ei, Letícia, Rafaela, Daniela, Luan, Davi, Marcos. O Vinícius já respondeu várias também. Obrigado, professora. Quê? Coragem. 3. Forme palavras a partir das que aparecem na lista seguinte, somando a elas o que aparece ao lado. Siga o modelo. Esperto mais esa, ou seja, esperteza. Gabriela. Oi. Análise mais isar. Analisar? Analisar. Com S, tá? Ele tá aqui. Vinícius. Amor mais oso. Essa aí é.
Vini? Amoroso? Amoroso. Rafaela. Natural, maiseza. Rafa? Não tô ouvindo, Rafa. Beleza. Letícia. Cheiro, maisosa. Cheirosa. Complete as lacunas com verbos terminados em isar, com S, ou isar com Z. Reconstruindo o texto. Gabriela. Oi. Dorothy e seus amigos precisam o quê? De ajuda? Não, pera. Precisam muito bem as situações que encontraram ao longo do caminho antes de chegarem à cidade de Esmeralda. Começa com A. Pera. Analisar? Isso. Daniela. Para isso, eles precisam o melhor caminho para que a viagem seja segura. E aí, Dani? Eles precisam P? Dani? Tá me ouvindo, Dani? Daniela? Fala mais alto, Dani. Tá me ouvindo? Então, aqui eles precisam Qual é a palavra, Dani? Fala alto. Pesquisar. Isso. Marcos. Para os amigos, Dorothy diz que tentará conseguir ajuda para todos com os. Para Tran. Marcos. Luan. Oi. Para Tran, espacinho, os amigos, Dorothy diz que tentará conseguir ajuda para todos com os. Para Tran, o quê? Eu não lembro o nome da palavra. Para deixar a pessoa tranquila. Qual é o verbo? Ah, professora, eu esqueci como é que se fala. Tá na ponta da língua. Praticamente tranquilo. Só que eu tenho que terminar com isar. Tranquilo, mas isar. Tranquilizar? Isso. Página 256.
Escreva uma pequena cena de aproximadas 6 falas, em que Dorothy e o leão medroso conversam sobre a falta de coragem dele. Use palavras formadas com izar com S ou izar com Z, oso com S, osa com S, agem, igem ou ugem. Tá? Então, vocês vão escrever aí uma cena entre os dois com 6 falas. E aí vocês podem usar palavras que tenham essa terminação. Certo? Para casa essa. Seis. Por ser feito de metal, o homem de lata deve ter medo de, com a ação do tempo, sofrer corrosão e ficar como na imagem do lado, todo enferrujado. Isso significa que o homem de lata tem medo do quê? Ferrugem ou paralisia? Ferrugem. Ele tem medo de ficar igual isso aqui, ó. Tá? Então, ele tem medo da ferrugem. Do ferrugem, na verdade. Nossa, sério? Achei o cara com capa de ar. Tá bem enferrujado isso aí. Tá bem enferrujado, né? Quando vocês verem qualquer coisa enferrujada, pessoal, vocês não peguem, tá? Por quê? Nenhum prego, nada enferrujado. Pode passar Por quê? doenças para vocês. Ah. Sabia disso não. É. Tem uma doença que se chama por causa disso? Hã? Tem uma doença? Tem o tétano, tem outras várias doenças. Uma delas é o tétano. Tétano? Não sei Tétano. o que é isso. Pesquisar na internet. Leia as seguintes palavras e faça o que se pede. Limpo, sutil, esperto. Transforme esses adjetivos em substantivos. Então, vocês vão escrever aí no livro de vocês. Limpo, maiseza. Escrevam aí o que dá. Todas as palavras vocês vão juntar com esa, tá? Na verdade, com mais esa, né? Pronto. Pronto? Sim. Então, limpo, maiseza, dá o quê? Limpeza? Limpeza. 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 Sutil, maiseza. Sutileza. Sutileza. Salve, salve. Letícia. Ah. Esperto, maiseza. Esperteza. Esperteza é uma coisa importante. Esperteza. Ó. Eu coloquei aqui, esperteza, que é coisa. Tudo bem. Coloquei a frase. Questão B, para casa. O que é para fazer? Deixa eu... Agora escreva. Agora, escreva 3 frases utilizando esses substantivos. Ou seja, vocês vão ter que escrever uma frase com a palavra limpeza, uma com a palavra sutileza e outra palavra com esperteza.
Certo? Claro. Luan, não é Certo. para sair ainda. Pega a agenda. Calma aí, professora, que eu tô fazendo a B aqui, que eu pensei aqui. Calma aí. B é para casa. Vai, pega a agenda agora. Onde está minha agenda? Por favor. Ah, eu queria começar o livro 10. Ô, Pro, Oi. o livro 10 vai ficar faltando só um, né? 2, na verdade, o 11. Na verdade, né? O 10 é mesmo, né? Então, ó, para casa, para dia 5/11, quinta-feira, enviar por e-mail todas as lições, livro 8 e livro 9, tem que ser enviada por e-mail até o domingo, tá? Então, são as páginas 238. Quer Mas, dizer, Pro, pra mim não tá mostrando você que tá enviando. é? Você falando, mas você pra mim não mandou. Eu vou tentar mandar hoje de novo, então. Você vê se você recebe o que está faltando. Não. Tá? Ai, não quero. Enviar para... Ô, Pro, Oi. seu e-mail, porque eu não sei se tá certo. Meu e-mail tá certo, que você tá mandando para ele. Tá chegando as coisas. Ah, tá. Entendeu? É que hoje tá sem internet em casa, não vai dar pra mandar. Não. Tava mandando de manhã, a internet caiu. Essa página que eu passei aqui da 317 até a 339, eu já tinha passado na quarta-feira passada. Certo? Então, vocês tiveram uma semana para fazer essas páginas aqui, ó. Aham. Tá anotado aqui na minha agenda. É. Fizeram um cara de assustado aí, mas eu já dei há uma semana atrás. Só estou Sim. relembrando o que vocês têm que fazer para amanhã. Não, pera. Cadê? Essas lições de português eu não vou corrigir na próxima aula, tá? A não ser o texto que vocês vão ter que ler, mas essas aqui vocês têm que me mandar por e-mail. Ué, não tá na minha agenda não, Flo. Por que não tá na agenda? Negócio. É só, Mas um dia... você entrar lá no YouTube na aula de quarta-feira passada que você vai ver que eu passei. Que tá anotado aqui na minha folhinha, ó, de rascunho. Então, vou anotar logo aqui. Então anotem aí.